Boa noite a todos, queridos amigos, aqueles que estão sempre conosco aqui nesse canal, espalhando sementes. É com grande alegria que nós voltamos a nos reunir nesse breve encontro para falarmos de assuntos interessantes, coisas edificantes, passagens da palavra de Deus, mensagens que nos tragam palavras de esperança, palavras de fé e que contribuam de alguma forma para todos aqueles que precisam ouvir, assimilar, para que estejamos juntos nessa caminhada, sempre em busca de um aprendizado, de mensagens que nos tragam sabedoria, otimismo e aquela crença que Deus sabe de todas as coisas, que para tudo aqui nesse mundo, debaixo do sol, há um propósito do nosso Criador e que Ele sempre tem planos de amor, planos de bondade para nós, porque a vontade de Deus sempre é boa, é perfeita e é agradável. Então, boas-vindas a todos e assim, aquilo que a gente sempre pede, né? Todos aqueles que têm um programa, né, nesse canal, usando as redes sociais, aqui o YouTube, da mesma forma pedirei também que ao final do nosso bate-papo, sempre tão amigável, vocês possam compartilhar esse tema de hoje, esse vídeo de hoje, que está sendo feito com muito carinho, que sempre é preparado assim, com muito amor, com a busca de uma orientação nas palavras das escrituras bíblicas, nos ensinamentos de Jesus e na palavra de Deus, né? Nada sai assim simplesmente, e sempre visando, buscando contribuir realmente para o conforto, para a aquietação dos corações que às vezes estão aí amargurados, precisando de uma palavra amiga, de um apoio. Estamos aqui. Então, se vocês gostarem, ao final, curtam, né? Se vocês apreciarem o conteúdo desse nosso tema de hoje, curtam, né? Colaborem com esse incentivo e compartilhem com seus familiares, com as pessoas amigas, porque é sempre bom que tudo isso chegue a mais pessoas. Desde já, eu só posso dizer gratidão, em primeiro lugar a Deus e a todos aqueles que estão aqui prestigiando esse meu vídeo de hoje, tá? Então nós vamos hoje começar, gente. Eu peço licença a vocês, porque eu sempre converso sobre o tema e depois eu busco aqui na palavra, nas escrituras, um texto que dê a devida sustentação àquilo que a gente conversou. Mas hoje eu vou fazer o contrário e vou pedir a licença de vocês. O nosso tema hoje é: no universo, cada coisa tem o seu lugar. No universo, cada coisa tem o seu lugar.
E é algo muito importante, porque isso já traz a pequena amostra do quanto Deus é perfeito na sua criação. O quanto Deus é detalhista naquilo que Ele faz e naquilo que Ele concede, né, para todos nós. Então, tudo tem o seu lugar e tudo tem o seu tempo. Então, se o tema de hoje é esse, nós vamos começar, né, elevando a esse Deus maravilhoso a nossa prece de agradecimento pela nossa vida, pela nossa saúde, por todos os nossos sentidos e por todas as belezas do universo que Deus criou em favor da humanidade. Então, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento e por mais essa oportunidade. Que tudo que falarmos e que transmitirmos aqui, através desse vídeo, dessa reunião, seja sempre, Senhor, edificante para todos aqueles que ouvirem e sempre para a Tua glória, Senhor, para que possamos externar o quanto nós vos adoramos. Amém. Gente, a leitura de hoje, já que o tema é que no universo cada coisa tem o seu lugar, nós vamos fazer uma leitura de Gênesis, logo no seu início, no capítulo 1 de Gênesis. Então eu peço licença a vocês para fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 1, que é o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Então Deus fez o firmamento e assim foi. Ao firmamento chamou céu. E Deus viu que aquilo era muito bom. E assim foram se passando os dias da criação. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e esse foi o terceiro dia da criação. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações,
dias e anos. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o nosso sol, e o menor para governar a noite, a lua, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves da mesma forma. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, os rebanhos domésticos, os demais seres vivos da terra, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu estou aqui lutando com relação sempre, né, nessa busca para poder compreender essa tecnologia que ainda não consegue se entender comigo. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E assim, meus queridos amigos, meus queridos companheiros nessa jornada maravilhosa que Deus nos proporciona. Baseados nessa leitura de hoje,
trazendo Gênesis, que é a criação de tudo, inclusive a nossa. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então ele separou para nós o que de melhor poderia haver sobre toda a sua criação. E foi ordenando. Ele trouxe as suas ordenanças para que tudo tivesse o seu lugar. O firmamento, os luminares, que são o sol, a lua, as estrelas e os demais corpos celestes. Que o céu se separasse de todo aquele contexto terrestre que ele criou, que as águas ocupassem o seu lugar, a terra formasse os continentes, e para cada lugar da criação, Deus separou os seres que o ocupariam, as aves para o céu, os luminares para o firmamento, os animais terrestres para habitar os continentes e toda a face da terra, os seres aquáticos para povoar os mares, os oceanos, os rios, e que tudo, a vegetação ocupando todos os espaços para que servisse de alimento a todos os seres que tivessem o fôlego de vida. Porque não foi só para os seres humanos que Deus soprou esse fôlego maravilhoso, divinal. Foi para todos os seres da sua criação. Por isso que é tão importante que nós ensinemos as nossas crianças, desde pequeninos, a respeitarem todos os seres da criação, os animais, as aves, os peixes, a natureza, a vegetação, porque tudo nos serve, tudo veio para nos servir, porque Deus ordenou que dominássemos sobre todos os demais seres viventes, mas dominássemos, não os maltratássemos. Eles nos serviriam de alimento, de sustento para a nossa sobrevivência, enquanto estivermos aqui, habitando esse mundo e tendo as nossas necessidades carnais de sobrevivência. Mas Deus não deixou em suas ordenanças para que tivéssemos sede de dominarmos uns aos outros, e sim de convivermos pacificamente, dominando com sabedoria a todos os demais seres que ocupam a Terra, a atmosfera terrestre, e que nos são úteis e que nos prestam serviços, e que possamos tratá-los com sabedoria e com misericórdia, ainda que nos sirvam de alimentos, porque precisamos viver e precisamos sobreviver. Por isso o tema escolhido, gente, para a nossa conversa de hoje foi aquele que eu disse logo no começo: no universo, cada coisa tem o seu lugar. E esse tema é muito apropriado para tudo que nós estamos vivenciando na nossa vida de hoje, nesses tempos atuais, em tempos de tantas guerras, de tantas contendas entre os seres humanos e principalmente aqueles que ocupam postos de comando, de governabilidade sobre as nações, sobre todas as nações terrestres, sobre todos os continentes, sobre o nosso país, sobre cada estado da nossa
República Federativa do Brasil, sobre cada cidade que compõe cada estado e sobre a nossa pátria como um todo, porque a nossa pátria, uma pátria amada, acolhedora, que abrigou e que recebeu cidadãos do mundo inteiro, pessoas que vieram de vários outros continentes para ajudar a povoar, a colonizar, a construir aquilo que hoje é a pátria brasileira. Então, o tema de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Que é tão importante que nós todos consigamos compreender um pouquinho, mas sem conotações políticas, sem ideologias, sem olhares que nos remetam a discussões que hoje são comuns, mas já tem muita gente discutindo, então aqui a gente está para trazer um outro olhar, um olhar importante que nos remeta ao bom entendimento, à compreensão, à paz, à boa convivência, ao amor, à fraternidade, principalmente. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês, assim, um bate-papo muito suave para tentar exemplificar tudo isso. Essa semana ainda, aproveitando aí esses dias de feriado e esses últimos ares, né, de verão, porque na realidade nós já entramos no outono do hemisfério sul, aqui, né, no nosso país, principalmente aqui na nossa região sudeste. Então, aproveitando esses dias aí em que, né, foi feriado, porque aqui na nossa pátria, no Brasil, nós comemoramos, nós relembramos com orgulho, com a devida consideração, né, e, digamos assim, gratidão àqueles que vivenciaram os tempos da Inconfidência. Celebramos aí a morte de Tiradentes. Tudo bem, né? A palavra celebrar deveria ser só para lembrar coisas boas. E a morte, principalmente da forma como historicamente nós conhecemos, não é algo assim tão agradável, mas levando-se em consideração que Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, né, foi um líder de um movimento conhecido como Inconfidência Mineira. E naqueles idos daquele século, né, ali por volta de 1700 e alguma coisa, houve, né, um grande movimento de estudantes, pessoas de todos os níveis culturais próprios daquela época, em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, uma grande luta, né, desses estudiosos, de pessoas influentes daquela época, de pessoas do povo que lutavam para que a independência do Brasil já pudesse acontecer naquele momento, porque o povo já não estava contente de ver que toda a nossa riqueza estava sendo levada embora do Brasil, né? Lá para Portugal, que foi, né, a terra que nos colonizou, que nos deixou aqui também muitos legados maravilhosos, né? Que somos aí também gratos, porque a nossa língua, que é uma língua tão, tão linda, né? Eu, pelo menos como professora, admiro muito, gosto muito e enalteço, porque eu acho extremamente importante que nós, brasileiros, possamos conhecer muito bem
a nossa língua antes de desejarmos conhecer e assim, assimilar o estudo de outras línguas estrangeiras, que também são muito importantes, principalmente agora, né? Nesse momento de globalização, de um mundo totalmente conectado através das mídias, da tecnologia, da tecnologia de informação e de comunicação, enfim, né? Que nós podemos aí conversar em tempo real com pessoas do outro lado do planeta, de outro hemisfério. Então, a nossa língua é muito importante, é um grande legado, além de todo o acervo cultural e tudo que, né, veio junto com a colonização, né? Teve muita coisa boa, mas houve toda aquela revolta, né, que fez plantar a sementinha para aquilo que depois viria a acontecer realmente com a independência do Brasil. E hoje nós somos, sim, uma pátria, um país independente, queremos continuar sendo um país que tem a soma de muitas, muitas e muitas culturas, de muitas linguagens, de muitos povos, porque o nosso povo é um povo formado pela miscigenação de tantas e tantas raças e etnias que nos deu aí toda essa coisa boa que é ser brasileiro, né? E que a gente precisa ter orgulho, continuar se orgulhando e jamais deixar de se orgulhar de sermos brasileiros, de termos nascido nessa pátria que é uma mãe, que é materna, que é acolhedora e que abraçou todas, todas as etnias que para cá vieram construir a nossa nação. Então, gente, aproveitando aí o feriado do 21 de abril, que agora a gente já se recordou um pouquinho, eu saí aí, como talvez muitos brasileiros, né, aproveitando o feriado e o tempo bom, ensolarado, pelo menos aqui na nossa região, e fomos aí pegar um solzinho, né? Melhorar aí a nossa vitamina D através da nossa pele, né? Desse contato com a luz solar que é tão rica, né? E assim, aproveitar para agradar o nosso olhar, olhando, né? Cada um aí com os seus passeios e eu e meu esposo, então, fomos passear aí, fazer um bate-volta numa cidadezinha litorânea aqui pertinho, pertinho aqui de nós, né? Porque São Paulo, o estado de São Paulo tem um litoral maravilhoso, né? De fora a fora, né? Eu não estou nem falando do Brasil inteiro, né? Da costa brasileira que é linda, que é magnífica e abençoada como a nossa pátria. Então nós fomos passear, né? Tomar um banho de mar, que foi possível, graças a Deus. E passar uma tarde agradável, tirar o sapato, esquecer de toda aquela formalidade do dia a dia, da nossa rotina tão corrida de trabalho, né? E de busca aí da nossa vida profissional. E fomos lá pisar na areia e tomar né, aquela revitalização com a água do mar, respirar aquele ar que vem carregado de uma atmosfera muito rica em minerais e que nos faz bem à saúde, que melhora a nossa respiração, que limpa os nossos pulmões e principalmente que vem fazer aquela higiene na nossa mente, desestressar,
esquecer um pouquinho os problemas e pensar naquela beleza toda que a gente está contemplando. E assim nós fizemos, né? Almoçamos, aquelas comidinha brasileira, simples, sem muita frescura, né? Saboreamos lá aquela comidinha que a maior parte dos brasileiros aprecia, um peixinho, um arrozinho com salada, um franguinho grelhado, enfim, né, os gostos aí que agradam a gregos e troianos, né? E saboreamos aquele almocinho também, né, sem muitas pretensões, e fomos aí passear, né? Andar nos calçadões da cidade, que as cidades litorâneas estão aí, ainda bem, né? Com a sua população, vendo aí acontecer uma grande urbanização que melhore a condição de tráfego, de mobilização, de locomoção dos transeuntes, dos pedestres, da população, enfim, que precisa, sim, usufruir com assim, facilidades, né? Para ir para o seu trabalho, para voltar, para ir para o seu lar, para sair para fazer uma compra e para fazer o lazer com a sua família, tomar um banho de mar, apreciar a beleza que existe nessas cidades todas, né? E encher os nossos olhos, né, de tudo aquilo que foi Deus que colocou ali para a gente, porque a gente nunca pode deixar de lembrar que o grande Criador de tudo isso é o nosso Pai Celestial, que nos beneficiou, que nos contemplou com toda a maravilha da sua criação. Nunca podemos nos esquecer, né? E a gente tem a obrigação de cuidar e de zelar por tudo que Deus colocou à nossa disposição. Nós fizemos uma breve caminhada, admirando o colorido dos guarda-sóis, porque o dia estava muito gostoso, né? Não aquele calor abrasivo, sufocante, mas assim, um calor muito agradável, muito ameno. E de qualquer forma, né, para proteção da pele, para não ter aqueles problemas aí de insolação, principalmente entre as crianças, as barraquinhas coloridas, né, os quiosques daqueles trabalhadores que a alegria deles é exatamente um feriado, uma época de verão, onde as pessoas se deslocam das cidades do continente para irem mesmo para cidades à beira-mar, né? E que garantem ali o sustento das suas famílias, trabalhando, oferecendo os seus serviços, vendendo alimentos, fazendo aquilo que agrada àquela população que vai se divertir e que pelo menos naquele dia está deixando os seus fogões para trás, tá ali com a família querendo saborear um temperinho diferente, né? E aí as famílias, com as crianças, com os amigos, se reunindo ali sob aqueles guarda-sóis, né? Alguns levam até tendas e montam ali uma grande estrutura para passarem o dia todo sem precisar nem voltar para casa imediatamente, né? Crianças sendo apresentadas para o oceano, para o mar, para aquela beleza que é o sonho de todos aqueles que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar, né? De morar num lugar assim, à beira-mar, né? E eu até diria, eu daria o exemplo da minha própria vida, né? Que de nascimento, eu nasci no estado de Minas Gerais, bem aqui no sulzinho de Minas,
E o estado de Minas Gerais, assim como, né, alguns outros lá do Centro-Oeste, enfim, não tem, né? Não são estados com conexão, com ligação direta para o litoral brasileiro. E é alegria, eu diria assim, eu me lembro de em criança que tanto eu quanto meu irmão, meus pais, né, apesar de morarmos aqui no estado de São Paulo, a nossa alegria era poder ir aí, né, para uma cidade litorânea como a Praia Grande, São Vicente, Santos, né? E aqui do litoral norte também, Caraguatatuba, Ubatuba, Bertioga, que fica aqui pertinho, aqui da Grande São Paulo, tantas cidades litorâneas que tem aí, né, essa bênção que é o Oceano Atlântico que banha toda a costa brasileira, né? E que nos contempla com toda a sua beleza, né? E uma criança, quando vê o mar pela primeira vez, ela se encanta, ela admira, ela vai lá, ela pisa naquela água, de repente, ali naquele primeiro contato, ela às vezes fica ali com o seu pezinho ali, não sabe se pula, se mergulha, se senta ou se corre para o colo da mãe e do pai, mas o encantamento é algo assim indescritível, né? E se a gente pensar nisso e aproveitar aquele momento ali para já estar ensinando aos nossos pequenos que tudo aquilo ali é obra da criação de Deus, nós já estamos aí dando os nossos primeiros passos como evangelizadores dos nossos filhos, dos nossos netinhos. Porque todo ser humano precisa saber que nada surgiu por acaso. Ainda que a ciência tenha um outro olhar, e eu respeito, porque eu também já estudei muito, e a gente sabe que existe o lado da razão científica, né? Mas para nós cristãos, a gente ainda prefere crer que tudo, inclusive a ciência, veio como uma benesse concedida pelo Criador. Nada surgiu assim por acaso, né? Como a lâmpada mágica de Aladim, que saiu aí de uma mente privilegiada que, né, pôde criar aí tantas e tantas histórias ou histórias, né, que também vieram para enriquecer o nosso conhecimento e a imaginação do ser humano, né, desde a infância. Então, gente, e aí ali passeando diante daquela beleza toda, né, pisando ali na beiradinha da praia, ali onde as ondas vêm e se quebram e se transformam em espuma e vêm até se desmanchar na areia e trazem às vezes tantas coisas, né, que estão ali depositadas no mais profundo dos oceanos, né, do nosso mar, desse mar lindo que rega o continente brasileiro. E ali, diante de tudo aquilo, ainda mais como estava o dia, sob um céu absolutamente azul. Olha, as nuvens compõem a beleza, mas naquele dia, naquele momento, o céu estava, como diz, né, a moda, e como diziam lá os meus avós, era um céu de brigadeiro, porque era um céu assim totalmente límpido, maravilhoso, o próprio firmamento que a gente leu aqui em Gênesis, aquele céu que compunha o espetáculo. Não precisaria
haver mais nada para compor toda aquela maravilha. E aí, eu diria assim, até disse ao meu marido, se a paz pode ser descrita, eu diria que ela é exatamente esse conjunto equilibrado de coisas, de pessoas e de natureza. Tudo fruto da criação de um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Olha, que ser maravilhoso. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra e a Ele todo o louvor. Porque só um ser magnífico como nosso Deus, poderoso como nosso Deus, a quem nada é impossível, poderia ter a brilhante ideia de criar tudo isso para nós, para que nós desfrutássemos, porque Ele não nos deixou de lado. Aliás, nós fomos o ponto mais alto da obra da sua criação. Por isso Ele nos deixou para o final, porque era para coroar o espetáculo da criação. Então, gente, já a molhar os pés na água do mar, e eu aqui escolhi bem essa forma de citar essa frase, exatamente para lembrar a origem da nossa língua portuguesa, já a molhar os nossos pés na água do mar, conjeturei com o meu esposo sobre quanto Deus é bom, por ter feito tudo com tanta perfeição e sincronia. Porque quando a gente para ali na beiradinha e fica olhando aquele vai e vem das ondas, que às vezes a gente está parado ali num determinado lugar onde a maré ainda está baixinha, e aí você vê que em algum momento as ondas vêm e recolhem tudo que trouxeram, inclusive a areia, que sob os nossos pés vai formando aquela pequena cratera, aquela pequena depressão ali, sob os nossos pés. E que ali a gente também tem que manter o nosso equilíbrio para nos mantermos sobre a areia sem perdermos o nosso equilíbrio, sem cairmos, sem nos deixarmos desequilibrar, né? Só Deus para manter toda aquela sincronia e pensar que as marés também são regidas por um dos luminares, que é o nosso satélite natural, que é a Lua, que governa as marés, que determina como o mar vai se movimentar, dada a sincronia também da gravidade da Lua em relação à gravidade da Terra. Olha, que coisa genial, é uma orquestra. O mar vem com as suas ondas espumadas até um certo limite da areia, né? Ele vem ali, ele se quebra e vai se dissipando e escorre, e quando vê, ele secou ali e voltou. Ele vem e respeita os limites da areia, pelo menos durante os horários diferentes das suas marés. Salvo se houver algum fenômeno que mude a maré. Porque uma chuva, uma mudança de temperatura, a mudança da estação, como já está acontecendo agora, que nós já entramos na estação do outono, aqui no hemisfério sul, né?
E aí sim, aí podem acontecer sim as ressacas, que a gente chama de ressacas, quando o mar fica bravio e que vem e que às vezes avança pela areia e avança pelo continente e avança pelas muretas de contenção que são construídas à beira-mar, exatamente para impedir que esse avanço possa causar alguma destruição nas construções muito próximas, né, à beira-mar. Então, salvo isso, excetuando essa situação, o mar respeita a areia. O mar não avança do seu lugar para dentro daquilo que já pertence ao continente, para dentro daquele espaço que Deus delimitou para que também começasse a terra, onde vivem os seres viventes dotados do sopro da vida e que dependem do oxigênio, do ar, da terra para sobreviverem. Não são como os seres do mar que respiram através de um outro sistema respiratório, né? Os peixes aí, os demais seres que habitam aí as profundezas do oceano e que sabem e que têm as condições da sua própria natureza, da sua espécie, para sobreviverem retirando o oxigênio da água. Então, olha como a sabedoria de Deus pensou em tudo na hora de sincronizar esses movimentos, para que cada um soubesse o seu espaço, para que nenhum ser avançasse sobre o espaço do outro, para que tudo que ele colocou aqui pudesse ter o seu espaço, o seu habitat natural. E a sua vida, e os seus limites, e os seus direitos preservados e respeitados. E nessa discussão aí, nessa fala, nessa observação, nesse pensamento aí voando ali, aproveitando toda aquela atmosfera maravilhosa, né? Aí a gente volta o nosso olhar para a serra, né? Que está ali, a Serra do Mar, que encanta os nossos olhos com a sua formosura, com a sua imponência. Os homens que chegaram aqui, logo à época das descobertas, da descoberta da América, do nosso país, o Brasil, sem discutir aí as questões históricas, que eu não estou aqui para ficar dando aula, nem de história, nem de ciências, nem de geografia, né? Nós estamos aqui num bate-papo aí, sei lá, jogando a conversa fora, nem vou falar filosofando, mas divagando sobre as ideias que são apresentadas a nós pelo ambiente onde nós estamos, né? E aí apreciando aquela serra majestosa, a Serra do Mar, com as suas elevações montanhosas, suas cachoeiras, a sua vegetação nativa, que agora tem sido muito mais preservada, porque os homens se preocupam agora e sabem que não podem destruir aquilo que nos preserva a vida, né? A serra não desce ao nível do mar. A serra não desce, ela se mantém lá, na altura montanhosa, na sua altura majestosa e imponente, separando o litoral, a faixa litorânea do continente e das suas elevações, a planície, o planalto, as serras. Olha que importância e que sincronia que Deus, né? Esse
criador, esse engenheiro divinal arquitetou para nós, né? Causado, gente, como eu falei do mar, né? Também dizendo da mesma forma, a serra não desce ao nível do mar, a não ser também por um fenômeno que pode acontecer, pode ser ocasionado pela natureza ou até mesmo pela inadequação do uso da terra, do solo, vamos dizer assim, pela entrada, pelo avanço também do homem, né, como um ser que precisa de espaços para fazer as suas edificações e que às vezes não respeita os lugares onde não podem haver as edificações. Então, talvez por esse motivo ou por aí abalos da natureza, grandes chuvas, erosão, uso indevido do lugar, enfim, né? Pelo mesmo motivo causado por um abalo grandioso que a faça desmoronar. Mas aí já é a causa de problemas que a humanidade precisa saber enfrentar e resolver para viver nos espaços que são próprios, sem invadir o espaço da natureza, respeitando o espaço da natureza, respeitando os ambientes e os habitats naturais, né? O firmamento, olhando aquele céu magnífico, né? Aí onde havia aí pessoas sobrevoando de asa delta, de pequenos aparelhos aí onde o pessoal explora aí um turismo mais aéreo para apreciar a vista aérea das cidades litorâneas, que são lindíssimas, né? Olhando aquele firmamento, aquele céu azul, né? Todo azul formado pela nossa atmosfera terrestre, né? Que esse firmamento permanece soberano também, como Deus o criou, né? A cobrir todas as demais obras da natureza criadas aqui para nós. O mar, os mares, oceanos, montanhas, serras, continentes, rios, enfim, vegetação, seres viventes, aquele firmamento que nos serve de proteção para tudo isso, mantendo o oxigênio que é a nossa fonte de vida também, terrestre, né? E a terra, gente, esse abençoado chão que nos serve de alicerce, que se submete ao ir e vir da maré, dos oceanos, à imponência das montanhas, das serras, a majestosa cúpula celeste que Deus colocou sobre nós, trazendo a luz e o calor solar, a força da influência lunar sobre a vida terrena, sobre a vida terrestre, né? As estrelas que embelezam também os céus de onde nós podemos contemplar todo assim aquela beleza da criação universal, né? Porque aí ficam os mistérios que Deus colocou para nós, que o homem tenta desvendar, né? Mas ainda está muito longe de alcançar tudo isso, sem sabermos se há outros planetas com outras vidas, com outras formações, né? E esse mistério nos ajuda também a
a contemplar a glória divinal da criação, né? Porque Deus deixou tudo isso, inclusive um mistério, para que nós, à medida que formos avançando nos nossos conhecimentos e respeitando os espaços que não nos pertencem, pudéssemos ir aprendendo sobre a existência, que nós mesmos somos um universo à parte, que Deus criou por último, coroando toda a sua obra, né? E cada qual, gente, cada coisa da criação, cada obra da criação, o firmamento, a vegetação, os mares, os continentes, os seres viventes, as aves do céu, as criaturas marinhas, os seres, os animais selvagens e domésticos que servem a manter a vida preservada sobre a face da terra, e principalmente os seres humanos, nós que precisamos ainda aprender muito mais, que estamos muito aquém de uma elevação moral, de saber, de conhecimento, de respeito e principalmente de uma elevação espiritual para sabermos qual é o nosso lugar no nosso mundo. Até sabermos que essa terra um dia vai receber o nosso corpo mortal, os nossos restos mortais, onde ficaremos ali, aquilo que o pó de toda essa criação que volta à terra, à sua origem, também por obra e pelas ordenanças desse Deus Criador, que sabia que nós teríamos muito a caminhar nessa senda evolutiva da humanidade. E cada qual cumpre o seu papel, conforme a determinação do Criador, sem que um invada o espaço do outro em todas as esferas da vida, respeitando e valorizando suas funções terrestres, suas funções de vida, tão específicas e tão fundamentais para a manutenção e preservação da vida em nosso planeta, no universo, na vivência e convivência humana, dentro de tudo aquilo que também foi criado pelo homem com a permissão de Deus. Os países, os seus territórios, as nações, os seus povos, a população, os comandantes, os seus comandados, aqueles que precisam governar e aqueles que escolhem os seus governantes, respeitando-se uns aos outros, deixando a sede de poder como algo que ainda nós humanos não alcançamos a verdadeira sobriedade, a verdadeira grandeza que deveria haver em nós por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. É nessa busca que devemos permanecer, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, pessoas queridas, pessoas do bem, que desejam
para o mundo, que haja continuidade da vida, que Deus continue abençoando e permitindo a evolução do ser humano, a vida na Terra para as novas e futuras gerações, com justiça, com respeito e com amor. Uma boa semana com as bênçãos de Deus para todos nós. Um beijo no coração de todo mundo. Não esqueçam, se gostarem, curtam e compartilhem. Muito obrigada.